mas eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está em João, capítulo 19, versículo 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo está consumado. Meus irmãos, a mensagem da cruz tem desafiado, ultrapassado e triunfado séculos após séculos. A mensagem da cruz é a mensagem da vitória, da glória, da concretização e consumação do plano da salvação. A mensagem da cruz é a mensagem da salvação, quando Cristo pagou a dívida, recebeu o cálice da ira de Deus e se fez maldito por nós, para que através do seu precioso sangue tivéssemos a justificação, a santificação, a adoção e a glorificação. A mensagem da cruz é a mensagem da vida. Quando Cristo subiu ao madeiro, Ele morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. A mensagem da cruz é a mensagem do amor, porque Cristo foi à cruz do Calvário por amor aos eleitos de Deus. Como canta o poeta, deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. O amor que nos constrange a amá-lo, como diz a palavra, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E como canta o poeta, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas na cruz, Jesus proferiu algumas palavras. E antes de adentrarmos no tema propriamente dito, é preciso entender um pouco o contexto que envolve esse momento. Jesus foi levado a Pilatos, depois a Herodes e novamente a Pilatos. A multidão, insuflada pelos sacerdotes e escribas, grita, vociferam, crucificam, crucificam. Jesus é açoitado, despe-no de suas roupas e o cobre com um manto de escarlate. A coroa de espinho que recebe fere a sua fronte. Ao som dos apupos da multidão deslocada, e é levado ao Calvário sobre o peso da cruz. A multidão zomba, os sacerdotes escarnecem, salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. Os soldados o pregaram na cruz, suas mãos são rasgadas, seus pés cravados no madeiro. Aquele que andou por toda parte fazendo bem, é erguido no leito vertical da morte. Mas Jesus faz da cruz uma tribuna, do lenho tosco e maldito seu púlpito, do pátio da morte uma cátedra, para nos ensinar algumas lições preciosas. Nessa noite, eu quero destacar 3 lições acerca da mensagem da cruz. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz é a mensagem de perdão. Lucas capítulo 23, versículo 34 diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Judas o traiu por dinheiro, os sacerdotes o entregaram por inveja, Pilatos mandou que o crucificasse por covardia, os soldados o feriram e pregaram na cruz por maldade, crueldade. A multidão clamava pela sua morte por cegueira, conquanto, mesmo sendo traído, injustiçado, caluniado, difamado, ridicularizado e humilhado,
Jesus não paga o traje com o traje, não alimenta ódio no seu coração, não tem sede de vingança, não lança aos seus algozes libéreos acusatórios. Ele lhes perdoa, e Jesus toma 3 atitudes fantásticas. Primeiro, ele perdoa os seus algozes, perdoa os que o espancam, ou os que o espancaram e cuspiram nele, perdoa os que pregaram na cruz e zombaram dele na sua agonia. Segundo, ele defende os seus algozes, atenua-lhes a culpa, porque ele diz ao Pai: não sabem o que fazem. Jesus é advogado dos seus inimigos. Terceiro, ele intercede por seus algozes, porque ele diz: Pai, perdoa-os. Jesus nos ensina a perdoar mesmo no instante aonde nós sofremos as ofensas mais injustas, a perdoar os que nos ferem, e isso de forma plena. Porque, irmãos, este é o cristianismo ensinado e vivenciado por Jesus, e assim como ele nos perdoou, nós também devemos perdoar aos nossos devedores. Afinal, nós cantamos: no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou, encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Essa é a primeira lição. A mensagem da cruz é mensagem de perdão. Mas em segundo lugar, a mensagem da cruz é mensagem de desamparo, porque da hora sexta à hora nona, diz a palavra que houve um eclipse total do sol. As trevas são um símbolo do teor agonizante, do profundo clamor de Jesus, e ele brada na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não temos conhecimento do que aconteceu nessas horas de trevas, ou seja, das 12 às 15 horas. O que sabemos é que nesse período de escuridão, Jesus sofreu agonias indescritíveis. Naquele momento de dor, Jesus se fez pecado. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele momento de dor, Jesus se fez maldito por nós. Gálatas 3,13 diz: Cristo vos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que subir ao madeiro. E o profeta Isaías, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, declara: ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, porque Deus lançou sobre ele as iniquidades de todos nós. No madeiro, Jesus carregou sobre o próprio corpo todos os nossos pecados, dores e enfermidades. 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali ele sorveu sozinho o cálice da ira de Deus, e sofreu a justa condenação que os nossos pecados merecem. A espada da lei o feriu por nossa culpa, e ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus evidencia nesse grito de dor duas verdades tremendas. Primeiro, é o amor de Deus, que não podemos compreender, porque ele enviou a joia mais preciosa, o bem amado do Pai, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. O apóstolo João, não sabendo descrever esse momento, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E o fato de ter Jesus vindo a este mundo, carregou o pesado madeiro, sofreu as nossas dores, morreu em nosso lugar. Isso é prova incontestável que o Pai nos ama, como canta o poeta:
Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? A segunda coisa que Jesus evidencia nesse momento de dor é a justiça de Deus, que é inviolável, porque Deus julgou e puniu os nossos pecados em Jesus. Não havia outro caminho para Deus nos salvar. Deus tratou severamente do nosso pecado na carne do seu Filho unigênito. Ele desamparou seu Filho para nos receber. Meu querido, Deus é amor, mas Deus é justiça. Para que Deus pudesse salvar o pecador através do seu amor, era necessário que a sua justiça fosse satisfeita. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, era necessário que o justo morresse em lugar do injusto. Como entre nós não há nenhum justo, Jesus Cristo justo veio para morrer em nosso lugar. Oh, meu querido, a terceira lição que nós temos aqui é que a mensagem da cruz é a mensagem de salvação. O profeta Isaías nos dá uma descrição exata desse momento, no capítulo 53. Ele fala do sofrimento do Messias, mostrando que ele foi desprezado, rejeitado e humilhado. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Mas nesse capítulo 53, Isaías não fala apenas do sofrimento e da morte do Messias. Ele fala nos últimos versículos da vitória, do triunfo, da satisfação plena e completa que Jesus Cristo conquistou na cruz. Ele diz lá no versículo 11: ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Glória a Deus pela cruz de Cristo. Glória a Deus, porque na cruz ele concretizou o plano da salvação. A cruz, ela transcende ao tempo, porque na cruz Jesus salvou no passado, salva no presente e salvará no futuro. Mas ele não ficou retido na cruz, porque a Bíblia diz que ele ressurgiu com poder e grande glória. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a antiga serpente. Ele está vivo e vivo para todo sempre. Louvado seja o seu nome. E o apóstolo Paulo, entoando o cântico de vitória, disse: onde está, ó morte, o teu agrilhão? E meus queridos, eu gosto muito do texto quando Jesus aparece a João e diz que quando João caiu aos seus pés, Jesus colocou a mão direita em João e disse: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo está consumado. Significa que o preço foi pago. Tudo está consumado. Significa que a justiça de Deus foi satisfeita. Tudo está consumado. Significa que a salvação foi concretizada. Tudo está consumado. Significa que a vitória foi alcançada. Vitória plena e completa na cruz do Calvário. E meus amados irmãos, assim como disse o apóstolo Paulo, eu reafirmo nessa noite, concluindo a palavra do Senhor: nós somos os mais felizes de todos os homens, porque o túmulo de Jesus está vazio. Louvado seja o seu nome. Ele ressurgiu com poder e grande glória. Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas como ele ressuscitou, nós somos os mais felizes de todos os homens. Que Deus nos abençoe e que nós possamos proclamar com ousadia, com autoridade e graça, a mensagem da cruz, que é a mensagem da salvação, a mensagem da libertação em Cristo Jesus. Amém.